Pecados objetivos e subjetivos, o certo e o errado na moralidade cristã. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Comportamento Cristão. No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema muito importante dentro da moralidade cristã e até da ética em geral: a diferença entre pecados objetivos e pecados subjetivos. Será que tudo que consideramos pecados é imutável? Ou algumas questões variam de acordo com a cultura, a época ou até a consciência individual? Vamos entender isso juntos. Antes, peço que você deixe seu like e compartilhe esse vídeo, pois é muito importante para o engajamento do mesmo. Agora vamos falar o que são pecados objetivos. Pecados objetivos são aqueles que, independentemente da época, da cultura ou da opinião das pessoas, são sempre errados. Eles são absolutos porque ofendem diretamente a Deus e violam leis morais universais. Podemos chamar esses pecados de imorais em qualquer circunstância. Por exemplo, o assassinato sempre foi e sempre será um pecado. Desde os tempos mais antigos, a humanidade reconhece que tirar a vida de outra pessoa é injustamente e é errado. Isso não é apenas um mandamento cristão, mas um princípio ético universal. Da mesma forma, o adultério, a idolatria e o roubo são condenáveis em qualquer cultura, pois violam princípios fundamentais de respeito e justiça. Outro exemplo claro é a mentira intencional para prejudicar alguém. A Bíblia nos ensina que o diabo é o pai da mentira, João capítulo 8, versículo 44. E sabemos que a falsidade destrói relacionamentos, causa injustiças e gera sofrimento independentemente do tempo ou da sociedade. Mentir para prejudicar é moralmente errado. A palavra de Deus nos mostra que esses pecados objetivos são imutáveis porque fazem parte da própria natureza divina. Deus é justo, santo e verdadeiro, e essas qualidades não mudam. Por isso, Ele nos dá mandamentos que refletem essa moralidade absoluta. Agora, sobre os pecados subjetivos ou relativos. O que são? Vamos entrar em uma questão mais complexa. Os pecados subjetivos, esses são aqueles que podem ser considerados errados para algumas pessoas ou culturas, mas não são necessariamente errados ou condenáveis para todas as pessoas. Aí você pode perguntar, mas como assim? Não estou entendendo. Vamos explicar isso melhor. Vamos pegar o exemplo de usos e costumes. Algumas denominações cristãs ensinam que o uso de certos tipos de roupas é pecado, enquanto outras não veem problema nisso. Um cristão pode se sentir culpado por usar uma peça de roupa que sua tradição ou denominação condena, mas outro cristão de uma cultura diferente pode usá-la sem peso na consciência. Quando eu falo em cultura, é questão de cultura denominacional mesmo, de placa de igreja, mesmo que ele esteja enraizado na mesma cultura ou na mesma região. Outro exemplo é o consumo moderado de vinho. Para alguns cristãos, beber qualquer quantidade de álcool é um pecado, pois pode levar à embriaguez e à destruição. Outros, porém, lembram que Jesus transformou a água em vinho e que a Bíblia condena a embriaguez, porém não o consumo moderado. Efésios capítulo 5, versículo 18. A observância de certos dias religiosos também entra nessa categoria. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 14, versículos 5 ao 6. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja plenamente convicto em sua própria mente. Aqui vemos que a questão não é uma regra absoluta, mas sim uma questão de convicção pessoal e da relação do indivíduo com Deus. Temos também outros exemplos de usos e costumes, como o uso da tatuagem. Alguns cristãos acham que não é moral usar tatuagem, pois tem algo a dizer sobre o comportamento e a conduta da pessoa. A pessoa pode ser considerada mais promíscua, mesmo que a pessoa não conheça a personalidade de alguém. Já outros dizem que não tem problema colocar tatuagem, que isso não reflete nada referente à sua personalidade, a seu comportamento e ao seu caráter. É também uma questão relativa, ou seja, subjetiva. Agora vamos falar da consciência e o papel do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que Deus nos deu uma consciência para discernirmos o certo e o errado.
Em Romanos capítulo 14, versículo 23, Paulo nos alerta que tudo que não provém da fé é pecado. Isso significa que se algo pesa na sua consciência e você faz mesmo assim, para você pode ser considerado pecado. Cada cristão é chamado a viver de acordo com sua fé e sua relação com Deus. Um que é pecado para um pode não ser para outro, desde que a Escritura não o condene diretamente. Entendeu agora a diferença? Pois tem alguns assuntos que ele de fato são subjetivos, relativos. A tatuagem pode ser um desses casos, a questão de guardar dias, um dia mais importante do que o outro, e etc. É por isso que o Espírito Santo nos guia individualmente em áreas que não são moralmente absolutas. Ou seja, vamos agora falar sobre o discernir entre o absoluto e o relativo. Então, como podemos saber quando algo é pecado absoluto ou relativo? Aqui eu vou falar 3 perguntas para a sua reflexão. Primeiro, a Bíblia condena explicitamente essa prática? Se sim, é um pecado objetivo. Segundo, essa prática fere a consciência de alguém ou leva outros ao erro? Se sim, pode ser um pecado relativo para certas pessoas. Terceiro, o Espírito Santo tem falado com você sobre isso? Às vezes Deus nos chama para um nível de santidade específico, mesmo que outros não tenham a mesma convicção. Nosso chamado como cristão não é julgar quem tem costumes diferentes, mas viver em amor e buscar a santidade. O mais importante é ter um coração sincero diante de Deus e deixar o Espírito Santo nos guiar. Se você gostou desse tema, deixa seu like, se inscreve no canal Comportamento Cristão e compartilhe esse vídeo. Comente aqui embaixo, você já passou por alguma situação em que um pecado era visto de forma diferente por outras pessoas? Vamos conversar e interagir nos comentários. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.